O Redação está de volta com o Sérgio Xavier Filho, com o Chico Sá, vocês conosco pela internet, aproveitando a visita de Marcelo Bielsa ao país, ao debate promovido pela CBF, do qual ele participou ontem. A gente está refletindo sobre o legado Marcelo Bielsa no futebol. E quando você olha para o país dele, a Argentina, lá tem um antagonismo ao Bielsa, que é o Bilardo, campeão do mundo em 86. Bem lembrado. Os argentinos gostam muito de antagonismos e essa capa da revista El Gráfico, de 95, trazia essa situação. Ó. Por que se odeiam Menotti e Bilardo? Porque o Menotti é um romântico do futebol, campeão do mundo em 78. A gente pode dizer que o Bielsa tem mais a ver com o Menotti. Sempre com o seu elegante cigarro na beira do campo. Isso. El Narigón ali, o Bilardo, né? E o Bilardo, mais pragmático, né? Adepto do... Vamos ganhar de qualquer jeito, da maneira que der, do jeito que for possível. Mas será que o Menotti sabia que a ditadura estava dando uma ajudinha ali para ele ser campeão? 78? 78 é um título questionado historicamente, Sim, né? ou os peruanos, né? Eu acho que ele ignorava, né? Eu acho que ele deixava para lá, fumava né? king size ali e assim embora. Olha, para saber mais sobre esse antagonismo, a gente coloca aqui Ariel Palacios, que fala conosco ao vivo da capital argentina. Ariel, você que nos contou que a Argentina é o país dos antagonismos, né? E como é que isso se replica no estilo dos técnicos de futebol por aí, Ariel? Bom dia, Rizek. Bom dia a todos. O antagonismo é algo tão característico argentino como o doce de leite, o churrasco, o tango. É algo do cotidiano. Desde a época da independência, Rizek, havia um confronto entre os morenistas e saavedristas. Aí depois entre os federalistas contra os unitários. Conservadores versus radicais, radicais contra os peronistas, kirchneristas versus anti-kirchneristas. No tango havia divisões sobre os estilos das orquestras. Na literatura, só dentro da área do realismo fantástico, estão os fanáticos de Borges, que odeiam os fanáticos de Cortázar e vice-versa. E os técnicos de futebol também estiveram concentrados nas últimas 3 décadas e meia entre menotistas versus bilardistas, isto é, seguidores de César Luiz Menotti, técnico da campeã seleção de 78, e Carlos Salvador Bilardo, o técnico da seleção campeã de 86. Menotti era um boêmio militante de esquerda, era integrante do Partido Comunista, isso em plena ditadura militar. Ele tinha um estilo atrevido e pregava um estilo de jogo alegre de toque. Menotti pregava a posse da bola e progredir com passes sucessivos. Segundo Menotti, o objetivo de um jogador de futebol é o de ser, abre aspas, o intérprete privilegiado dos sonhos e sentimentos de milhões de pessoas, fecha aspas. Ele privilegiava um estilo de futebol-arte para alegrar os torcedores. Na contramão, Bilardo era o defensor de um estilo totalmente pragmático. Em vez do futebol-arte, o futebol de resultados. Bilardo dizia que, abre aspas, no futebol só vale ganhar e nada mais. Do jeito que for, não estou nem aí. Fecha aspas. Ele privilegiava uma segurança defensiva e Bilardo defendia algo que, digamos, um certo estilo maquiavélico. Ele considerava que o que importa são os fins e não os meios. E, o caso da garrafa de branco, na Copa de 90, ilustra muito bem esse assunto. Os dois possuem seus seguidores. Simeone é bilardista, por exemplo, e Sampaoli é menotista. Se bem que Sampaoli é um menotista da seita bilardista, e aí entra da seita bielcista. E aí entra Bielsa. Em 98 foi designado como técnico da seleção argentina Marcelo Bielsa, que por seu lado tem influências menotistas e bilardistas. Ele tem o espírito ofensivo de Menotti, mas tem o lado ultra-obsessivo dos detalhes de Bilardo. E aí nasceu o bielcismo. Isso desagradou os bilardistas ortodoxos, que acham que Bielsa é muito frontal e atacante, enquanto que os ultramenotistas consideram que Bielsa deixa pouco espaço para o jogador improvisar. E, evidentemente, existem já uma geração de bielcistas, e um deles, que se autodefine como tal, é o espanhol Pep Guardiola, Rizek. Um certo amigo meu, importantíssimo jogador na história do futebol argentino, acusa o Bilardo, não nos microfones, em off,
de ter envenenado Daniel Passarella na Copa de 86 junto com o Maradona. O Passarella... Envenenado em qual sentido? Palavras, historias, não. veneno... Colocou um negocinho na água que ele bebia no México, Passarella. Passarella capitão da seleção campeã de 78 e jogaria também a Copa de 86. E aí este jogador integrante daquele elenco afirma que o Bilardo colocou uma coisinha na água do Passarella, junto com o Maradona, porque o Maradona e o Passarella se odeiam, não podem coabitar o mesmo ambiente. Para tirar os dois de circulação. Não, para tirar o Passarella. E deixar o Maradona soberano naquela seleção. Pô, tirar o Passarella já é um erro, né? Nunca poderemos provar, mas o Maradona odeia mesmo o Passarella. É a opinião dele. E sua fonte é muito boa. Uma fonte vítima, né? Não, e a gente nem desconfia qual é, né? A participação do Ariel Palacios aqui no programa é a prova de que futebol é cultura. E isso está claro também na tradicionalíssima Feira de Livros aí de Buenos Aires, Ariel. O que você nos conta da presença do futebol na Feira de Livros de Buenos Aires? Bom, Rizek, a Feira do Livro de Buenos Aires é uma das mais importantes do mundo e uma das mais longas também. Em seus 1.500 stands há espaço para livros sobre futebol e também para os clubes que decidiram colocar seus próprios stands. Esse é o caso do Boca Juniors, que fez um stand com a própria forma do La Bombonera, em cujas estantes há livros sobre o Boca à venda. E também tem a reprodução de algum troféu do Boca para que os visitantes façam uma pose ao lado para uma foto. O River Plate também colocou seu stand com livros sobre jogadores e livros sobre a história desse time. E também o Huracan, que aliás foi o primeiro a participar da Feira do Livro e já está ali ininterruptamente há 10 anos. E além disso, os visitantes da feira podem encontrar livros sobre futebol nas mais diversas editoras. E o uruguaio Eduardo Galeano, ele dizia, ele perguntava, no que se parecem Deus e o futebol? Aí ele próprio respondia, se parecem na devoção que lhe dedicam muitos crentes e a desconfiança que geram em muitos intelectuais. E talvez por esse motivo o futebol não fez parte da literatura argentina durante longo tempo, mas gradualmente, com o passar das décadas, esse esporte acabou conseguindo um espaço nessa área de cultura na Argentina. E o histórico editor argentino Daniel Divinsky, que é da Ediciones de la Flor, famosa por ter editado Mafalda no último meio século, ele considera que cada vez há mais pessoas que assistem o futebol e por isso se multiplicam os torcedores, bem como os autores dos livros sobre futebol e os novos leitores. Rizek. Ariel, grande abraço para você. Eu sei que teríamos mais assuntos para tratar hoje, como o novo time do Maradona, dos Emirados Árabes, como a opinião do próprio Maradona sobre a FIFA retirar a punição ao Messi. Só que neste momento temos Mano Menezes ao vivo de Luque, no Paraguai. Então eu me despeço aqui do Ariel. Até a próxima, Ariel. E vamos a Luque.